by His counsel I uphold you, with His sheep securely fold you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet, till we meet, till we meet. God be with you till we meet again. Here's where you used to do a little prayer. Let's take hold of each other's hands. Jesus, keep me near the cross. There's the precious fountain, free to all. Let the audience help sing that now while the penitent ones are at the altar asking. Flow from Calvary's fountain, in the cross, in the cross, oh, be my glory. And my raptured soul shall find rest beyond the grave. Blessed be the tie that binds our sin Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above. Before our Father's throne, we bore our mutual prayer, our fears, our hopes, our aims are one, our comforts and our cares. When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet again.
There may be sinners here. Deus, pode haver pecadores. 20 or 30 hands went up a while ago when I asked who would want to see you. 20 ou 30 mãos se levantaram faz pouco, quando perguntei quem gostaria de ver-te. I placed them off a little while longer upon my last remark. Wait till the sun shines. Then you'll see where you're at. Eu os deixo à espera mais um pouquinho no que diz respeito à minha última observação. Espere até que o filho brilhe, então você verá onde está. Don't be frantic. Don't run out of the church. Não fique frenético. Não corra para fora da igreja. Don't say it's too hot to sit here any longer. Não diga, está muito quente para ficar sentado aqui mais tempo. But let's wait a little while. Mas esperemos um pouquinho. Let the sun shine. Let the light come up. Deixe o filho brilhar. Deixe a luz seguir. Let Jesus come on the scene and perform and do like he did here when he was on earth. Deixe Jesus vir à cena e realizar e fazer como ele fez aqui, quando esteve na terra. Then we'll see which way to go. Então veremos por qual caminho ir. Grant it, Father. We ask this in Jesus' name and for his glory. Amen. Concede isto, Pai. Pedimos isto no nome de Jesus e para a sua glória. Amém. I know it's hot. We don't have too much time. Sei que está quente. Não temos muito tempo. How many believes that those statements are true? Quantos creem que essas afirmações são verdadeiras? There's no other way to turn. Não há outro caminho a tomar. There's no other way. Não há outro caminho. Well, how can you be sure? Bem, como pode ter certeza? Only me. Only me. All things are possible. Only me. Only me. Only me. All things are possible. Only. Our seeds grew together just exactly like God said over here also in the 13th chapter of our text tonight of Matthew. Notem, suas sementes cresceram juntas exatamente como Deus disse aqui também no 13º capítulo de nosso texto de hoje, à noite, de Mateus. Grow together. Deixai crescer ambos juntos. Went to the land of Nod, found himself a wife and married, and Abel was slain, and God raised up Seth to take his place, and Agora, Caim foi até a terra de Nod, encontrou para si uma esposa e casou. E Abel foi morto, e Deus levantou Sete para tomar o seu lugar. started moving on between right and wrong. E as gerações começaram a seguir adiante entre o bem e o mal. Now, we notice they gathered each one of them time after time, and it got so wicked that God had to destroy. Agora, nós notamos que eles se juntaram, cada um deles, vez após vez, e Deus tinha... Isto se tornou tão ímpio até que Deus teve que destruir isto. They finally came forth until both of those seeds, the seed of discrepancy and the seed of God, put forth their genuine heads. And that wound up in Judas Iscariot and in Jesus Christ. Porém, eles finalmente surgiram até que essas duas sementes, a semente de discrepância e a semente de Deus, brotaram suas genuínas cabeças. Isso culminou em Judas Iscariotes e em Jesus Cristo. For he was the seed of God, Pois ele era a semente de Deus. the beginning of the creation of God. Ele era o princípio da criação de Deus. Nothing less than God. Ele era nada mais a não ser Deus.
Judas Iscariot was born the son of perdition. E Judas Iscariotes nasceu filho da perdição. From hell, returned to hell. Veio do inferno, retornou para o inferno. Jesus Christ was the Son of God, the Word of God made manifest. Jesus Cristo era o Filho de Deus, a palavra de Deus feita manifesta. Iscariot, in his discrepancy, was the seed of the devil come to the world and for deceit, just like he was at the beginning, Cain, his former father. Judas Iscariotes, em sua discrepância, era semente do diabo, veio ao mundo e para enganar, da mesma forma como ele foi no princípio, Caim, seu pai anterior. Only played church. Judas somente brincou de igreja. Really sincere. He didn't actually have faith. He'd have never betrayed Jesus. Ele não era verdadeiramente sincero. Ele realmente não tinha fé. Ou então ele nunca teria traído Jesus. See, he sowed that seed of discrepancy. Porém, vocês estão vendo, ele semeou essa semente de discrepância. He could make friends with the world, mammon, and also have friendship with Jesus. Ele pensou que ele poderia ter amizade com o mundo, Mamon, e também ter companheirismo com Jesus. It was too late for him to do anything about it. Porém, foi tarde demais para ele fazer qualquer coisa acerca disto. The dead hour came when he did this evil thing. He crossed the separating line between going forward and returning back. Quando a hora da morte veio, quando ele fez esta coisa má, ele cruzou a linha de separação entre seguir adiante ou retornar atrás. Go on in the way that he went as a deceiver. Ele teve que ir adiante no caminho que ele foi como um enganador. The seed of discrepancy, he tried to find favor with those great organizations of that day, with the Pharisees and Sadducees. Ele semeou a semente de discrepância. Ele tentou encontrar favor com aquelas grandes organizações daquele dia, com os fariseus e saduceus. Make yourself a piece of money and would be popular among the people. E pensou que ele ganharia algum dinheiro e seria popular entre as pessoas. If that doesn't cause so many people to get in that discrepancy, trying to find favor with man, let's find favor with God. Se isso não faz com que tantas pessoas entrem nessa discrepância, tentando encontrar favor com o homem, vamos encontrar favor com Deus, não com o homem. Man. But that's what Judas done when this discrepancy headed up in him, and we know that Jesus was the Word. Porém, isso é o que Judas havia feito quando estas discrepâncias culminaram nele. E nós sabemos que Jesus era a palavra. São João 1 disse. John 1 said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt here among us. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra foi feita carne e habitou aqui entre nós. This was the seed of the enemy, and the discrepancy, it also become flesh and dwelt among us. In the person of Judas Iscariot. Se Judas era a semente do inimigo e da discrepância, ela também se tornou carne e habitou entre nós na pessoa de Judas Iscariotes. Real faith. He had a what he thought was a faith. There's such a thing as having faith and a make-believe faith. Ele nunca teve fé genuína e verdadeira. Ele tinha o que ele pensava que era uma fé. Há tal coisa como ter fé e uma fé fabricada. Blind faith of God will believe in God, and God is the Word. It'll never add nothing to it. E uma fé genuína de Deus crerá em Deus, e Deus é a palavra, isto nunca adicionará nada a ela. It tells us if we add one word or take one word away, our part will be taken from the book of life. A Bíblia nos diz que se nós adicionarmos uma palavra ou tirarmos uma palavra, nossa parte será tirada do livro da vida. Revelation 22:18, the last closing chapter. Apocalipse 22:18, o último capítulo de encerramento.
First beginning, the first book of the Bible, God told them not to break one word of that. No primeiro princípio, no primeiro livro da Bíblia, Deus lhes disse para não romper uma palavra disso. Word must be kept. They must live by that word. Jesus, in the middle of the book, come along and said that in his age, and said, man shall not live by bread alone, but by every word that it comes out of the mouth of God. Cada palavra deve ser guardada. Eles deviam viver por essa palavra. Jesus, no meio do livro, veio e disse isso na sua era, e disse: o homem não viverá somente de pão, porém de cada palavra que procede da boca de Deus. Closing age of Revelations foretold to us that whosoever shall take one word out of the book or add one word to it, his part will be taken from the book of life. E na era final de Apocalipse nos predisse que todo aquele que tirar uma palavra do livro ou adicionar uma palavra a isto, sua parte será tirada do livro da vida. For there can be nothing shadowy, just a genuine, unadulterated Word of God. Sendo assim, não pode haver nada irreal, somente a genuína e inadulterada palavra de Deus. That's sons of God, daughters of God, Esses são filhos de Deus, filhas de Deus, born by the will of man, os quais não nasceram pela vontade do homem, taking a hand of some form of baptism, ou por apertar a mão ou alguma forma de batismo, born in the Spirit of God by the Holy Ghost, and the Word manifesting itself through them. That's genuine seed of God. porém nascidos no Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, e a palavra manifestando a si mesmo através deles, essa é a genuína semente de Deus. The enemy joins church and becomes very orthodox in a creed or something. But O inimigo se une à igreja e se torna muito ortodoxo em um credo ou algo. that's discrepancy. Anything that interferes with that string of genuine truth of God's Word. Isso é discrepância, qualquer coisa que interfere com essa corrente da verdade genuína da palavra de Deus. Oh, we say, well, have you got a right to interpret it? No, sir. No man has a right to interpret God's Word. He's his own interpreter. E como nós sabemos, nós dizemos, bom, você tem direito de interpretar isto? Não, senhor, ninguém tem o direito de interpretar a palavra de Deus. Ele é o seu próprio intérprete. Promises it, then he does it. That's the interpretation thereof. Ele promete isto, logo ele a faz operar, e essa é a interpretação da mesma. When he promised it, then he fulfills it. That's the interpretation of it. Quando ele a promete, então ele a cumpre, e isso é a interpretação dela. Anything contrary to God's Word is a discrepancy. Absolutely. Qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é uma discrepância, certamente. Judas has no real faith. He had a make-believe faith. He had a faith that he thought that was the Son of God, but he didn't know that was the Son of God. Agora, como eu tenho dito, Judas não tem fé genuína. Ele tinha uma fé fabricada. Ele tinha uma fé que ele pensava que aquele era o Filho de Deus. Porém, ele não sabia que era o Filho de Deus. He wouldn't have done it. And a man who will compromise on this Word of God being the truth, he's got a make-believe faith. E um homem que não se compromete a que esta palavra de Deus é a verdade, ele tem uma fé fabricada. Genuine servant of God, hang on that Word. O servo genuíno de Deus segurará nessa palavra. A few nights ago, a certain minister of Arizona, of a great famous school here in this city, came to me and said, I want to straighten you out on something. Há poucas noites atrás, um certo ministro do Arizona, de uma grande, famosa escola aqui nessa cidade, veio a mim e disse, eu desejo lhe corrigir sobre algo. When you get a chance, I said, this is the best chance I know of. Come on over. Eu disse, quando você tiver oportunidade. Eu disse, esta é a melhor oportunidade de que eu saiba, venha. Came over. He said, Mr. Branham, you're trying, so I believe you're sincere and you're honest, but you're trying to introduce to a world an apostolic doctrine. E deste modo ele veio e ele disse, Sr. Branham, o senhor está tentando
Eu creio que o senhor é sincero e que o senhor é honesto, porém o senhor está tentando introduzir ao mundo uma doutrina apostólica. And said the apostolic age ceased with the apostles. E disse, a era apostólica cessou com os apóstolos. The first thing I'd like to ask you, my brother, do you believe that every word of God is inspired? He said, yes, sir, I certainly do. Eu disse, a primeira coisa que eu gostaria de lhe perguntar, meu irmão, o irmão crê que cada palavra de Deus é inspirada? Ele disse, sim, senhor, eu certamente creio. But then, would you show me in the word where the apostolic age ceased? Eu disse, então me mostraria o irmão na palavra onde a era apostólica cessou? Now you show me where it is, I'll believe with you. Agora o irmão me mostre aonde está isto, e eu crerei com o irmão. Now I said the writer of the apostolic, the one that had the keys to the kingdom, on the day of Pentecost, when the apostolic age was introduced. E eu disse, o escritor da era apostólica, aquele que tinha as chaves do reino, no dia de Pentecostes, quando a era apostólica foi introduzida, eles disseram, They said, "Man and brethren, what can we do to be saved?" He said, varões e irmãos, o que podemos fazer para sermos salvos? every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ele disse, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, For the promise is unto you and to your children, pois a promessa é para vós e para vossos filhos e para aqueles que estão longe, for even as many as the Lord our God shall call. que estão longe e a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Now how can the word contradict itself? Agora, como pode a palavra contradizer a si mesma? A man said, I have an awful cold tonight. I said, I think so too. See? Now you tell O homem disse, eu estou com um terrível resfriado nesta noite. Eu disse, eu penso que sim também. Estão vendo? is God still calling? Agora me diga, Deus ainda está chamando? Still calling, then the apostolic age is still in existence? Agora me diga, Deus ainda está chamando? Se Deus ainda está chamando, então a era apostólica está em existência, certamente. Certainly. As many as the Lord our God shall call, ever will call. As many as he shall call, it will still be the apostolic age. For Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, alguma vez chamará. Tantos quantos ele chamar, isto ainda será a era apostólica, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Now, we find today that this discrepancy has been sowed through every age. Agora nós encontramos hoje que essa discrepância tem sido semeada através de cada era. Possible to get it in the next 10 or 15 minutes, I would do it, but you can't. Down through the ages, most all of us read the Bible. Se fosse possível tomar isso nos próximos 10 ou 15 minutos, eu faria, porém não se pode, exatamente através das eras. Todos nós somos a maioria nós lemos a Bíblia. Now, like when Jesus came and he found that discrepancy contrary. E agora, quando Jesus veio e ele encontrou essa discrepância contrária, Word made manifest. ele era a palavra manifesta. God's interpretation of the Word. Ele era a interpretação de Deus, da palavra, porque ele disse, He said, search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. examinai as Escrituras, pois nelas credes ter vida eterna, e elas são que testificam de mim. There you are. He was the interpretation of the Word. Aí está. Ele era a interpretação da palavra. Born again, son and daughter of God of this age is the interpretation of the Word. You are written epistles, read of all men. Yes. E cada filho e filha de Deus desta era, nascido de novo, é a interpretação da palavra. Vocês são epístolas escritas, lidas de todos os homens. Sim. Notice, he said, in vain they do worship me,
teaching discrepancy for doctrine. Notem, ele disse: em vão me adorais, ensinando discrepância como doutrina. Do they worship me teaching for doctrine the discrepancy? Doctrine of man, creeds of man. Teaching that to be the Word of God when it has nothing to do with the Word of God. Em vão me adorais, ensinando como doutrina a discrepância, doutrina de homem, credos de homem, ensinando que isso é a palavra de Deus, quando isto não tem nada a ver com a palavra de Deus. Each age produced such a crop. Every age has did it, and ours is no excuse. Olhem, cada era produziu tal colheita. Cada era tem feito isto e a nossa não é a exceção. Thing at a greater age of it than all the other ages put together. For this is the ending of world's history. Nós temos a mesma coisa e uma era com maior colheita do que todas as outras juntas, pois este é o fim da história do mundo. The great discrepancy that's ever been upon the earth is on the face of the earth today. Esta é a grande discrepância que alguma vez tem estado sobre a terra, está sobre a face da terra hoje. In other ages pulled them away from the true and living God to idols. Today, Jesus said in Matthew 24:24 that it would be so close it would deceive the very elected if it was possible. A discrepância em outras eras lhes afastou para longe do Deus vivo e verdadeiro, para os ídolos. Hoje, Jesus disse em Mateus 24:24 que isto seria tão parecido até que isto enganaria o próprio eleito, se isto fosse possível. Talk about discrepancy. Que tremenda discrepância! So cunning. Satan is among the people, and just such a theologian, such a doctor of divinity. Oh, isto é tão astuto! Satanás está entre as pessoas, e é somente tão teólogo, tão doutor em divindade, Teach that word almost perfectly. que pode ensinar essa palavra quase perfeitamente. Jesus said so. But just watch him. There'll be somewhere he said, well, now that wasn't for this. Oh, yes, it is too. Because God said it was. Porém, somente observe, aparecerá em algum lugar, disse, bem, agora isso não foi para isto. Oh, sim, foi sim. Estão vendo? Porque Deus disse que era. Look what it did. Them same discrepancy brought God's wrath upon the days of Noah. When God sent his prophet out and preached as a flaming fire, called repentance to the people, and the discrepancy drowned it out. Olhem o que isto fez. Aquela mesma discrepância trouxe a ira de Deus sobre os dias de Noé, quando Deus enviou o seu profeta e pregou como um fogo flamejante, chamando o povo ao arrependimento, e a discrepância foi afogada. What did Satan do? Come right behind and Ham and started sowing it again. Então o que Satanás fez? Veio exatamente atrás em Cão e começou a semear isto novamente. Exactly right. Isso é exatamente correto. Moses, the great prophet, to bring the children of Israel up out of the wilderness. What happened? Adiante veio Moisés, o grande profeta, para trazer os filhos de Israel do deserto. O que sucedeu? Moses, the great prophet of God, bringing them the absolutely truth, vindicated truth. He had met God. God proved that he had met him. O que sucedeu? Moisés, o grande profeta de Deus, lhes trazendo a verdade completa, a verdade vindicada. Ele havia se encontrado com Deus. Deus provou que ele tinha encontrado com ele. Those people back there, those priests, and they had the religion, the rituals, the rites and everything. But Moses stood as a vindication of the interpretation of the word. E como aquelas pessoas ali no passado, aqueles sacerdotes, e eles tinham as suas religiões, seus rituais, seus direitos e tudo, porém Moisés permaneceu como uma vindicação da interpretação da sua palavra. Forget that. Moses was God's interpretation of his promise. He said he'd do it. Não se esqueça disso. Moisés foi a interpretação de Deus da sua promessa. Ele disse que ele o faria. God's interpretation. Ele era a interpretação de Deus. The church just got started out of Egypt on its feet a few days. What happened? O que sucedeu? A igreja somente começou a sair do Egito, haviam andado apenas uns dias, e o que sucedeu?
Satan come along with his discrepancy in the person, the second Cain, which was Balaam. And he sowed discrepancy amongst them. Satanás surgiu com a sua discrepância na pessoa, o segundo Caim, o qual era Balaão, e ele semeou discrepância entre eles. We know that's right. Nós sabemos que isso é correto. Balaam, the teaching of Balaam that we were all the same. Que Balaão, o ensinamento de Balaão, é que todos nós somos um. Nós servimos o mesmo Deus que vocês servem. We serve the same God you do. Fundamentally, he was right. Because he offered a sacrifice that God... Fundamentalmente ele estava correto porque ele oferecia um sacrifício que Deus oferecia. 7 rams, 7 bullocks on 7 altars and prayed to the same God, just as perfect as Moses did down in the wilderness. 7 carneiros, 7 bezerros, sobre 7 altares, e orava para o mesmo Deus somente tão perfeito como Moisés fazia lá embaixo no deserto, exatamente iguais. Just exactly the same, but they were not the same. Foreshadowing to us what would come to pass. There was, again, Cain manifested in the person of Balaam. Porém, eles não eram iguais, prefigurando para nós o que aconteceria. Ali estava novamente Caim manifestado na pessoa de Balaão. There was God manifested in the person of Moses, interpreting his words to a human being, making himself known, his promise, to a human being. E ali estava Deus manifestado na pessoa de Moisés, interpretando suas palavras através de um ser humano, fazendo a si mesmo conhecido, sua promessa através de um ser humano. Discrepancy raised up. So did he do it in the time of Judas. There he come with his discrepancy. A discrepância surgiu. Deste modo, isto o fez no tempo de Judas. Ali ele veio com a sua discrepância. This sin that those people believe that we're all the same. We worship the same God. We should all belong to the same church. E lembrem-se, este pecado no qual aquelas pessoas creram que todos somos iguais. Nós adoramos o mesmo Deus. Todos nós deveríamos pertencer à mesma igreja. Same people. That sin was never forgiven Israel. Nós deveríamos ser o mesmo povo. Aquele pecado nunca foi perdoado a Israel. Jesus said himself, they all are dead. Jesus disse, ele mesmo, todos eles estão mortos. Perished, all but 3 of them. That was the ones who held on and believed the promise. Eles pereceram todos, a não ser 3 deles. E esses foram aqueles que persistiram e creram na promessa. The weaklings said we cannot take the land, it's too much for us and so forth. Caleb and Joshua, still the people said we're more than able to take it. Quando o fraco disse, nós não podemos tomar a terra, e é muito para nós, e assim por diante, Caleb e Josué clamaram ao povo e disseram, nós somos mais do que capazes para tomá-la. God promised it to us, I don't care what the opposition is. Porque Deus prometeu isto a nós. Eu não me importo qual seja a oposição. Still can preach the divine baptism of the Holy Ghost and still have the power of God to separate us from the things of the world. E nós ainda podemos pregar cura divina e o batismo do Espírito Santo e ainda ter o poder de Deus para nos separar das coisas do mundo. Said so. The apostolic age has never ceased and it will not cease. Deus disse, a era apostólica nunca tem cessado e isto não cessará. Goes on. So, Isto segue adiante. and the same old sore of discrepancy. Deste modo, nós encontramos o mesmo velho semeador de discrepância. Remember, that sin was never forgiven. E lembre-se, esse pecado nunca foi perdoado. Now, brother, if it was never forgiven then, what about now? When the real seed of all the ages is coming together.
Agora, irmão, se isto nunca foi perdoado naquela época, o que me diz de agora, quando a verdadeira semente de todas as eras está se unindo? Notice this great thing that Balaam did. It went on and finally ended in the coming of Judas Iscariot and Jesus. Notem, esta grande coisa de Balaão fez, o que Balaão fez. Isto foi adiante, e finalmente culminou na vinda de Judas Iscariotes e Jesus. Judas and Jesus was just exactly a figure of Cain and Abel. O que foi isto? Judas e Jesus foram exatamente uma figura de Caim e Abel. For as Judas was religious, so was Cain religious. Pois como Judas foi religioso, assim era também Caim religioso. Cain built an altar. He made a sacrifice. He worshiped God. He was just as sincere in it as the other one was. Caim edificou um altar. Ele fez um sacrifício. Ele adorou a Deus. Ele era somente tão sincero nisto como era o outro. See, he didn't have the revelation of what the Word was. Porém, vocês estão vendo, ele não tinha a revelação do que era a palavra. He thought it was Adam and Eve that eat some apples or some fruit. Ele pensava que isto era porque Adão e Eva haviam comido algumas maçãs ou algum fruto. Abel, by revelation, know that was wrong. It was E Caim, Abel, por revelação sabia que isso era errado. that brought him out, and he offered a lamb, and God testified his offering was right. Foi o sangue que os tirou, e ele ofereceu um cordeiro, e Deus testificou que a sua oferta estava certa. He got jealous and tried to kill his brother. Então ele ficou com inveja e tentou matar o seu irmão. Killed his brother upon the same altar that his sacrifice died on. The lamb died upon the altar. Então, assim como ele matou o seu irmão, foi sobre o mesmo altar sobre o qual o seu sacrifício morreu. O cordeiro morreu sobre o altar. Did Judas Iscariot betray Jesus Christ upon the altar of God and killed him just as Cain killed Abel, because Cain was the seed of discrepancy. Assim também Judas Iscariotes traiu Jesus Cristo sobre o altar de Deus e o matou da mesma maneira como Caim matou Abel, porque Caim era a semente de discrepância. And so was Balaam, the hireling prophet, a man who ought to know better. E assim foi Balaão, o profeta assalariado, um homem que não deveria ter agido como agiu. God warned him through signs and wonders, and even a mule speaking in unknown tongues. E Deus o advertiu através de sinais e maravilhas e até mesmo uma mula falando em línguas estranhas. Still, he went right on just the same. E ainda assim ele seguiu exatamente da mesma maneira. He was born to be a sower of discrepancy. Ele nasceu para ser um semeador de discrepância. Jesus predicted this age to end up in the greatest discrepancy that ever was, the Laodicean church age, lukewarm, that put him out of the church. E se Jesus predisse que esta era culminaria na maior discrepância que já houve, a era da igreja de Laodiceia, morna, eles o colocaram para fora da igreja. How could it be anything else but that? Discrepancy. Como isto pode ser algo mais a não ser essa discrepância? It is. It ends in that age. Certamente é. Isto termina nessa era. Cain and Abel again on Calvary. E isto foi Caim e Abel novamente no Calvário. Now I notice, as ever, as soon as Jesus went away, went into heaven, the Holy Spirit was sent back. That was the seed, the life giver unto the Word, as we spoke last night. Agora notem como sempre, tão logo que Jesus partiu, foi ao céu, o Espírito Santo foi enviado de volta.
Isso foi a semente, o doador da vida, a palavra, como nós falamos na última noite. One that quickens the word. Este é aquele que vivifica a palavra. It brings to life. Vivificar significa trazer a vida. And Holy Spirit only brings to life the word that it is. O genuíno Espírito Santo somente traz a vida à palavra que isto é. It won't bring a creed to life. Ele não trará um credo à vida. It can't because it's nothing of the creed. Ele não pode, porque ele não é parte do credo. It is the life of the Word of God, for it is God. Ele é a vida da palavra de Deus, porque é Deus. And it quickens that body. Estão vendo? E ele vivifica esse corpo. Notice, as they did, Agora notem como eles fizeram. the Bible said, and John spoke to his children and said, little children, you have heard of the Antichrist, which was to come into the world. Agora notem como eles fizeram. Então, como a Bíblia disse, João falou aos seus filhos e disse, filhinhos, tendes ouvido do anticristo, o qual viria ao mundo. Which already is in the world, and it working in the children of disobedience. Disse, o qual já está no mundo, e isto opera nos filhos da desobediência. Now that was along about 30 years after the coming of the Holy Ghost. Agora, isso foi ao longo de mais ou menos 30 anos depois da vinda do Espírito Santo. When the Holy Ghost come, the real seed, real life giver to the seed, then here comes that discrepancy in again. Nós encontramos, quando o Espírito Santo veio, a verdadeira semente, o verdadeiro doador da vida, a semente. Então aqui entrou essa discrepância novamente. And notice, on it went. The real word had been vindicated. The prophets of old had vindicated the word of God to be the... E notem, isto seguiu adiante, a verdadeira palavra havia sido vindicada, aqueles profetas do passado haviam vindicado a palavra de Deus ser a verdade enquanto eles morriam. As they went down, if anybody ever read the Nicaea Council or the Pre-Nicaea Council, them 15 days of bloody politics, when them bunch of Romans down there wanted to bring in and make a denomination out of that church. Se alguém já leu o Concílio de Nicéia ou o Concílio pré-Nicéia, aqueles 15 dias de política sangrenta, quando aquele grupo de romanos ali embaixo desejaram subjugar e fazer uma denominação dessa igreja, Came in, wrapped in sheepskin, eating herbs, and stood for that word. profetas vieram envoltos em peles de carneiro, comendo ervas e permaneceram por essa palavra. It had to be like Cain, it had to be like Abel. Porém, o que isto fez, isto teve que ser como Caim, isto teve que ser como Abel. Um teve que morrer. It did. And the word lost its influence amongst the people, and they all voted out the true word and took in dogmas of discrepancy of the early Catholic Church. Certamente isto teve. E a palavra perdeu a sua influência entre as pessoas e todos eles destituíram por votação a verdadeira palavra e tomaram dogmas e discrepância da Igreja Católica primitiva. They added a pope, they added a bishop, they added this, that, the other. They've taken away the real true meaning of Peter and of Mary and all the rest of it, made idols and made nothing but just a pagan ceremony out of so-called Christian religion. Eles adicionaram um papa, eles adicionaram um bispo, eles adicionaram isto, aquilo e aquilo outro. Eles tiraram o verdadeiro significado de Pedro e de Maria e todo o restante disto. E fizeram ídolos e não fizeram nada a não ser somente uma cerimônia pagã da religião assim chamada cristã. What was it? Seed of discrepancy and organized. Organized for the first time on earth a church. O que foi isto? Semente de discrepância. E organizaram pela primeira vez na terra uma igreja. What was it? That seed of discrepancy. They started sowing. Something adding to, taken away. O que foi isto? Essa semente de discrepância, a qual começou a ser semeada, adicionando algo, tirando algo. In the Bible, not eat meat on Friday. Quem alguma vez ouviu na Bíblia de não comer carne na sexta-feira? Whoever heard in the Bible of anything of sprinkling instead of baptizing in mercy?
Quem alguma vez ouviu falar na Bíblia de qualquer coisa sobre aspergir ao invés de batizar imergindo? Who ever heard of those things, a Hail Mary or something? Quem alguma vez ouviu dessas coisas, um Ave Maria ou algo assim? Who ever heard of some of this rotten Tommy rot of these Protestants, too? Quem alguma vez ouviu algo desta grande tolice podre desses protestantes também? Pot tank called Kittle Greasy. Right! Just guilty of the least is guilty of the whole. Who ever heard of God ever dealing in an organization? A panela não pode chamar a chaleira de gordurosa. Correto! Simplesmente o culpado do mínimo é culpado do todo. Quem alguma vez ouviu de Deus, alguma vez, tratar com uma organização? One time that one ever organized and ever stayed alive. Mostre-me uma vez que alguma vez organizou e haja permanecido viva. Died immediately and never did rise again. Eles morreram imediatamente e nunca se levantaram novamente. Time that something takes place. It's time for God to move, to kill the influence amongst the people. É tempo para que algo aconteça. É tempo para Deus se mover. Você mata a influência entre as pessoas. Things been done today. The A mesma coisa foi feita hoje. influence said all that bunch of holy rollers is nothing to them. What's discrepancy? Eles matam a influência, dizem: esse grupo de santos roladores, não há nada especial neles. E ora, isto é discrepância. Meet the word face to face and see what it is. See if God interprets his own word. Encontre a palavra face a face e veja o que ela é. Veja se Deus interpreta a sua própria palavra. God's able these stones to rise children to Abraham. The word had been thoroughly vindicated by them early Christians, how God delivered them from everything and diseases, and they had prophets and they spoke in tongues, interpreted and gave messages that's proved to be exactly the truth every time. A palavra havia sido completamente vindicada por aqueles cristãos primitivos, como Deus os libertou de tudo e de enfermidades, e eles tinham profetas, e eles falavam em línguas, interpretavam e davam mensagens que eram provadas serem exatamente a verdade toda vez. In the face of all that vindicated word, the people voted it out and voted a denomination. Porém, a despeito de toda essa palavra vindicada, as pessoas a destruíram por votação e votaram por uma denominação. That's the mother of all organizations. Essa é a mãe de todas as organizações. Both are fully matured now. Ambas estão completamente maduras agora. Started seeding again. Elas começaram a produzir sementes novamente. It died out, but it bloomed again in the days of Luther. Morreu, porém floresceu novamente nos dias de Lutero. We know from the former message here on the morning of the breakfast. Como nós sabemos da mensagem anterior aqui na manhã do café matinal. Bloomed out in the day of Luther. Isto floresceu no dia de Lutero. They do immediately after that great man died, they made an organization. Agora, o que eles fizeram? Imediatamente depois que esse grande homem morreu, eles fizeram uma organização. Bloomed out, and again in the days of John Wesley, when them Anglicans with all their eternal securities and everything had bound it up into a place to what almost universalism, and what happened? God. Isto floresceu, e novamente nos dias de João Wesley, quando aqueles anglicanos, com todas as suas seguranças eternas e tudo, haviam atado a coisa a um ponto ao que quase é o universalismo, o que sucedeu? A man named John Wesley slayed the whole thing. Deus levantou um homem chamado João Wesley e matou toda a coisa. As soon as he died, him and Asbury and them, what happened? They are Então logo ele morreu, ele e Asbury, e eles, o que sucedeu? organized, and now they got all kinds of Methodists. Then along come one or the other, Alexander Campbell, John Smith, and what more? Eles organizaram e agora você tem todos os tipos de metodistas. Logo chegaram outros, Alexandre Campbell, John Smith e outros. They all broke the Pentecost, coming out of all of it. Finalmente rompeu o Pentecostes saindo de tudo isto. And they did run well. What did hinder you? O que sucedeu então? Eles correram bem.
O que lhes impediu? Back in the same mud you come out of. Right back in the same slop. Went back to discrepancy, and to make organizations, you had to compromise on the Word, and every time God would send something new, you couldn't receive it. Vocês voltaram para a mesma lama de onde vocês saíram. Voltaram para a mesma água suja. Voltaram à discrepância e a fazer organizações. Vocês tiveram que se comprometer sobre a palavra. E cada vez que Deus enviava algo novo, vocês não puderam recebê-lo. Right. Discrepancy again. And Isto é certo, discrepância novamente. as I said the other day, that first little husk had come forth from the root, comes up into the leaves and up into the tassel, then back into the stalk again. It comes out. That little husk of wheat almost looks like the grain itself. E notem, como eu disse o outro dia, essa primeira casca que sai desta raiz, entra as folhas e sobe até a borla, então volta para dentro do talo novamente e sai aquela pequena casca de trigo, quase parece com o próprio grão. E nós pensávamos que era, porém, quando você abre, não há nenhum grão ali de modo algum. A supporter for the grain to grow by. And it dies also, and the life goes right out of it and goes into the grain. Notice, so they call the churches that sowed wheat. E somente um protetor pelo qual cresce o grão, e isto morre também. E a vida sai disto e entra no grão. Notem, assim que eles chamam as igrejas que semearam. Today, that are so-called churches, even our Pentecostal, Nós verificamos hoje que nossas assim chamadas igrejas, até mesmo os nossos pentecostais, we went out. We couldn't be satisfied. We had to make groups of our... nós saímos. Nós não poderíamos ser satisfeitos. Nós tivemos que fazer os nossos próprios grupos. Everything come up, we had to have this, we had to have this, we had to have another group. And this fellow raised up and said, he's coming in a white cloud. The other said, he's coming on a white horse. All right, we'll make two groups. Tudo surgiu. Nós tivemos que ter isto. Nós tivemos que ter isto. Nós tivemos que ter um outro grupo. E este sujeito se levantou e disse, ele veio sobre uma nuvem branca. Um outro diz, ele vem sobre um cavalo branco. What is it? Sowing of discrepancy. When he comes, whatever it is, he'll interpret his own word when he comes. Nós faremos dois grupos, está vendo o que é isto? A semeadura de discrepância. Quando ele vem, seja como for, ele interpretará a sua própria palavra quando ele vier. Time catch the talking about that, you don't even get the message of the day. Vamos esperar até esse tempo. Captem, falando sobre isso, você nem mesmo capta a mensagem do dia. Always pointing to what God's going to do or what He has done and ignoring what He's doing. That's Sempre apontando para o que Deus fará ou para o que Ele tem feito e ignorando o que Ele está fazendo. discrepancies in it. Essa é a maneira que nós trazemos discrepância nisto. Notice that today our churches Agora nós notamos que hoje nossas igrejas, have sowed to the winds and are reaping the whirlwind. todas as nossas igrejas têm semeado aos ventos e nós estamos ceifando a tempestade. We don't have the prayer meetings. We don't have the services we used to have. Nós não temos os encontros de oração. Nós não temos os cultos que costumávamos ter. We've let down the bars on everything. Look, Qual é o problema? Nós temos afrouxado em tudo. Pentecostal churches, sitting full of bob-haired women. That used to not be permitted. Painted faces, wearing fingernail polishes, all kind of stuff. Getting a man out here with like Rickies and so forth. Married 3 or 4 times and deacons. Oh, what a discrepancy. Olhem até mesmo as nossas igrejas pentecostais cheias de mulheres com cabelos cortados. Isso costumava não ser permitido. Caras pintadas, usando esmalte nas unhas, todos os tipos de sujeiras. Toma um homem aqui como Ricks e assim por diante, casado 3 ou 4 vezes e diáconos. Oh, que discrepância! Bill, how do they do it? God wouldn't have it in His church. They have to go to an organization to get into it. É sujeira! Como eles fazem isto? Deus não teria isto em sua igreja. Eles têm que ir até uma organização para entrar nisto. Somebody afraid to say something about it because he'd be kicked out of the organization. God give us man who's not connected with nothing but God and His Word that'll tell the truth about it. Alguém tem medo de dizer algo sobre isto, porque eles seriam expulsos da organização. Deus dá nos homens que não estejam conectados
conectados com nada a não ser com Deus e com Sua palavra, isso dirá a verdade sobre isto.